Olha só, gente. Bolinho feito de última hora. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos lá comigo aprender a fazer esse bolo, desde a massa até a cobertura. Tudo tá aqui no canal. Mostrar a decoração também de última hora. Balãozinho no painel da TV. Ali a gente vai colocar o fundo da Wandinha. É só um bolinho. Vem comigo ver esse vídeo. Boa noite, gente. Hoje, segunda-feira de carnaval, 9 horas da noite. Amanhã minha filha faz 10 aninhos e eu resolvi fazer a festinha dela de última hora. Eu ia fazer só no começo do mês, mas como a minha família que veio de Fortaleza veio passar o carnaval aqui, vou aproveitar pra gente já fazer, comemorar amanhã o aniversário dela, certo? Então vou dividir com vocês passo a passo de tudo que eu vou fazer. Vou fazer os salgadinhos, vou fazer o bolo confeitado e para começar vou fazer logo o bolo confeitado. Vou fazer agora à noite para amanhã só confeitar, certo? Vamos começar pela massa. Vamos para os ingredientes. Eu vou fazer para o bolo confeitado a massa amanteigada, que é a minha preferida. Ela é simples e é, na minha opinião, a massa mais gostosa. Eu já tenho aqui na batedeira 4 ovos inteiros com gema e clara, certo? Vou acrescentar 3 xícaras de açúcar. Quatro colheres de margarina. Eu gosto da Puro Sabor ou da Qualy. Uma das duas são as minhas preferidas para fazer o bolo amanteigado. Ela tava gelada, por isso que ela tá assim, forte. 4 colheres bem cheias de margarina. Agora a gente vai bater essa massa. Olha, gente, até ficar assim bem espumoso, olha. E fica mais clarinha. Fica bem clarinha. Olha só, que linda, né? Bem clara e espumosa. Agora a gente vai acrescentar 3 xícaras, a minha medida de xícara é esse copo de geleia. Sempre uso ela para todas as massas. Acrescenta 4 xícaras de farinha. 4 xícaras desse... 4 medidas desse copinho dá exatamente meio quilo de farinha do trigo. 3. Se você não tiver batedeira, pode bater na mão com um fouet, com uma espátula, certo? E não bate demais. Se for bater na batedeira, quando pôr a farinha, é só mesmo o tempo de misturar. Vamos misturar. Ó, como a minha batedeira não é planetária, eu dou uma ajudinha aqui com a espátula para não ficar muito tempo. E acrescento, olha, 1 copo de leite. A mesma medida, 1 xícara de leite. Agora, Aqui para botar o leite, eu nem uso a batedeira não. Eu mexo
na mão mesmo, que é pra... Quanto menos você bate a massa do bolo, melhor, mais fofinho ele vai ficar. Sabe quando você faz um bolo que a massa fica muito inchada assim, a batida não fica fofinha? É porque você bateu demais o bolo, aí desenvolve demais o glúten. Aqui, como é uma massa dobrada, eu vou colocar 2 medidinhas de fermento, ó. 2 colheres de fermento. Para meio quilo de bolo, você coloca 2 medidinhas de fermento. Meio quilo de farinha. Vou pegar a forma untada. Olha, gente, que massa linda. A minha forma já estava untada na geladeira, porque você fazendo isso, é mais fácil para desenformar o bolo, certo? Fica mais fácil, ele demora mais a aquecer a forma untada e o bolo não gruda. O forno já tá pré-aquecido. E agora é só levar para assar. Até a gente colocar o garfo, né? E ele sair limpinho. Esse bolo vai ficar bem alto. E a gente vai cortar em 3 partes para colocar 2 camadas de recheio. Agora eu vou levar ao forno, depois eu mostro para vocês quando for desenformar. Ô, gente, olha, o bolo já ficou pronto, ó, soltinho. A temperatura para desenformar o bolo é assim, ó. Tá quente, mas eu consigo pegar. Nem pode estar fria, nem pode a massa tá quente, porque senão, quando for desenformar, ele vai quebrar. Aqui eu já vi que ele tá soltinho, ó. Ó. Agora eu vou deixar esfriar. Quando ele estiver frio, aí sim eu vou fatiar para rechear, tá bom? Aqui. Aí eu mostro para vocês o passo a passo do recheio e do corte do bolo, tá bom? Vamos pro recheio, pessoal. Fazer o recheio do bolo, o principal segredo é o ponto. Você não pode deixar muito duro, nem pode ficar muito mole, porque senão ele vai vazar. Já viu um bolo que quando você vai, depois de pronto, ele começa a rachar e o recheio sair pelo chantilly? É porque tava muito fino, não deu ponto o recheio. Então, a principal coisa para dar o ponto é ser um leite condensado de verdade, certo? Você sempre leia o rótulo, que tem leite condensado. Pode ser o leite condensado integral, pode ser o semi-desnatado, como é esse. Só não pode ser aquela mistura láctea condensada. Ah, não vai dar o ponto. Você vai ter problema. Principalmente se você não ver. Porque quando você vê, como já aconteceu de eu fazer, de só ter ele, eu colocar farinha do trigo. Não é a mesma coisa, não fica o mesmo gosto, mas ainda tem isso. Mas se você não colocar, aí além de ruim, ele ainda não vai dar o ponto. Aqui eu coloquei, ó, um leite condensado. Eu vou colocar logo 5 colheres de
achocolatado. A quantidade aqui vai depender do seu achocolatado, da marca, né? Se ele é mais forte, se ele é mais fraco. Se for o chocolate em pó, vai ser no máximo umas 2 ou 3 colheres somente. Aqui o que vai mudar é basicamente a cor, não vai interferir na qualidade do brigadeiro. Ó, porque fica mais fácil dissolver ele só no leite condensado. Você põe só o leite condensado. Quando dissolver, aí você vai acrescentar um creme de leite. Pronto. O meu recheio de brigadeiro vai ser só isso. Um leite condensado, um creme de leite, 5 colheres de achocolatado. Vou misturar. Vou acender o fogo. E misturar até dar o ponto. Mexer até dar o ponto. Vou mexer, quando tiver dando aqui o ponto, eu mostro pra vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, gente. O ponto do recheio, olha. Quando você levanta, que ele não afunda quando cai, faz esse montinho de brigadeiro, ó. Vê se dá pra ver. Não afunda. Esse é o ponto do recheio, para não escorrer pelo chantilly ou pela outra cobertura que você vai fazer, tá bom? Apagar o fogo, vou cobrir com um filme só para ele não criar película. Vou deixar esfriar, botar na geladeira para esfriar até para me rechear, até esfriar. Vamos para o segundo recheio. Esse bolo, ele vai ter 2 camadas de recheio. Uma de brigadeiro e outra de ninho. Leite em pó, que na realidade não é o ninho que eu tô usando. Mas é um leite em pó de excelente qualidade. Como eu disse, esse bolo é pra mim mesma, é pra minha filha, né? Aqui mais um leite condensado. Eu aproveito até a última gotinha. 4 colheres bem cheias de leite em pó. Dissolvo logo o leite em pó no leite condensado, que fica mais fácil. Quando você dissolve direto no leite, leite condensado, não tem perigo de ficar bolinha de leite em pó. Desmancha direitinho. Um creme de leite mesmo. Tenha cuidado para não comprar soro do leite, mais gordura vegetal, emulsificante, um monte de produto químico que, além de tudo, ainda não tem gosto de creme de leite, tá bom? Mistura aqui direitinho antes de acender o fogo. Vendo como ficou a mistura bem lisinha, ó? Pronto, agora eu vou acender o fogo. Vou mexer novamente até dar aquele ponto de eu levantar e fazer montinho. Veja quando eu levanto, ó, ele entra no creme. Quando tiver dando ponto, eu mostro pra vocês.
Pronto, gente, olha. Já deu ponto, ó. Levanta, ó. Faz um montinho. E você tem que mexer sempre com muito cuidado, principalmente o de ninho, pra ele não grudar no fundo da panela, ó. Já deu ponto. Agora é colocar para esfriar para rechear o bolo. Vamos rechear o bolo, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Essa massa aqui eu poderia já partir, olha, em 3 partes. Já dava um bolo, mas eu quero o bolo, esse bolo eu quero ele mais alto do que o normal. Então, eu fiz mais metade de uma massa, ó. Quando é que acontece isso, de afundar um pouquinho no meio? Eu devo ter exagerado na quantidade de margarina. Aí ficou desproporcional a quantidade de margarina para a quantidade de farinha. Quando isso acontece, faz esse buraquinho no meio, mas não tem importância, que a gente vai tirar no recheio, certo? Olha, aqui eu corto o que sobra para a massa ficar retinha. Essa casquinha a gente sempre tira. Isso aqui as crianças adoram. Como eu vou fazer para vamos ser 3 massas e 2 recheios, aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha. E esse aqui eu vou partir no meio. Olha só, gente. Tirando aqui as casquinhas do fundo do bolo, ó. Pra não ficar essa casquinha, certo? Vou tirar todinha aqui. E a gente vai montar na forma. Pronto, gente, tá aqui minhas 3 massas. Agora eu vou montar na forma. Bom. Que foi a forma que eu fiz o bolo. Essa parte aqui, que é que foi assada, o fundo da forma, eu vou colocar assim, que é a parte mais lisinha para você cobrir, para colocar o chantilly, que é a cobertura que eu vou usar. Aqui no fundo eu vou colocar uma sacolinha dessa que eu uso para entregar pastel. É novinha, só para ele não grudar no fundo do bolo. Aqui nesse vidrinho eu tenho, olha, leite condensado e eu tô diluindo ele com água, que é para regar o bolo. Rega aqui o bolo. Essa massa já tá uma delícia, porque a massa amanteigada, né? Vocês viram como eu fiz. Ela é muito gostosa. Pronto, olha, já reguei aqui. Vou colocar a primeira camada de recheio, que é a de leite em pó. Olha aí como ela tá bem durinha, ó. Quando esfria, fica bem durinha. Pra você não correr o risco de vazar, né? Como eu falei. Olha só. Eu vou espalhar aqui.
Olha só, gente. Tomadinha bem certinho, tá? Vou colocar outra camada de bolo. Rega novamente. Vamos colocar agora a camada de brigadeiro. Vocês viram que eu não coloquei nada de farinha, né? É só deixar dar aquele ponto. Desse jeito não tem perigo do recheio vazar pela cobertura, seja ela qual for. A última massa. E rega novamente. Pronto. Agora eu vou cobrir com o filme PVC e vou levar para a geladeira até a hora de eu confeitar. Porque aí ele vai ficar ainda mais firme, tanto a massa como o recheio, tá bom? Na hora eu já mostro para vocês. Vamos fazer o chantilly pro bolo. Eu vou usar aqui, gente, um chantilly mix. Não é o que eu mais gosto. Eu gosto do Mix Supreme. Esse aqui já aconteceu uma vez dele não dar o ponto. O Supreme ele é mais consistente. Mas como é véspera de carnaval, foi o único que eu achei aqui na cidade, que tá no mercado. Eu comprei ontem, pus na geladeira. Vamos torcer para que dê tudo certo e que ele dê o ponto direitinho, tá bom? Vamos lá. Ligar, ó, no baixo até ele engrossar um pouquinho. Depois eu aumento a velocidade, tá? Olha, gente, já começou a engrossar, ó. Aí eu vou aumentar a velocidade, tá? Tá no 3. Estão vendo aqui, ó? Que tá abrindo o buraco no meio, ó. Pronto, aqui deu ponto. Pronto, gente, olha. Esse é o ponto do chantilly. É o ponto. Mas vejam que ele tá cheio de buraquinhos, né? Então, pra tirar os buraquinhos, a gente vai hidratar com leite condensado. Pronto, gente, olha, meu chantilly já tá no ponto. Olha. Olha como ele tá, ó.
Não vou colocar mais leite condensado porque eu vou colocar corante. O corante também vai deixar ele mais liso. Agora a gente vou pegar o bolo pra gente estar utilizando. Olha, gente, vamos agora desenformar o bolo para confeitar. Coloca aqui na base. E vira, ó. Agora a gente vai acertar direitinho com a faca, se tiver alguma imperfeição, pra depois colocar o glacê. Esse lado aqui tá todo certinho. Tudo para ele ficar mais retinho, certo? Às vezes só no formato do bolo, um lado você coloca o fundo, outro você coloca a parte de cima da forma, aí já dá uma diferença no bolo. Mas a gente tira na cobertura e também corta aqui com a faca um pouquinho. Vamos lá, vamos colocar uma primeira camada só de chantilly para isolar o bolo. Uma camada pequena, ainda não é a de cobertura. Só para isolar o bolo do chantilly que eu vou colocar para fazer a cobertura. Olha só, gente, uma primeira camada só pra isolar o bolo, certo? Do chantilly. Olha, gente, como eu disse, eu tô fazendo um bolo de última hora. Eu não tenho saco de confeito, nem tinha onde comprar. Uma dica pra vocês quando isso acontecer. O saco que a gente compra, aquele leite tipo C, ele é ótimo para quebrar galho, certo? Tem um aqui, ó, bem limpinho. Eu vou usar só para colocar o chantilly para ele ficar mais uniforme. Porque quando você passa com a espátula encosta no bolo. Quando você põe com o saco, não encosta. Então o chantilly vai ficar mais lisinho, sem encostar no bolo.
Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Missado aqui, ó. O mesmo que essa base vai seguir no final. Aí. Agora eu vou usar esse garrinho, já novamente, ó. Vamos lá. Olha aí, tá acabando. Essa é a primeira parte, né? Que depois nós vamos desenhar. Fazer o desenho. Ai, que medo desse bolo cair de cima dessa tábua. Gente, quando você for fazer esse bolo pela primeira vez, colocar o chantilly pela primeira vez, não se preocupe com as imperfeições. Não se preocupe que no final fica tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Agora passar o desenho. Mesma coisa. Ó, se você botar assim, não fica legal. Ele vai assanhar o glacê. Você tem que colocar assim, ó, de ladinho. Ó. Ó. Ficou bom. Ficou bom, olha. Agora a parte de cima, ó. Vamos lá. Acertar aqui, que assanhou um pouquinho.
que não fica legal quando a gente for colocar a decoração, o topper já conserta. Pronto, tá bom. Olha, gente, tá feito toda a parte branca do bolo. Eu poderia ter feito metade de uma cor, metade de outra, mas eu vou dar com spray para ficar um efeito diferente. Aqui nessa bombinha eu coloquei o corante. Eu fiz primeiro o corante roxo, né, com vermelho, com rosa e com azul. Coloquei o álcool de cereais e coloquei na bombinha, certo? Essa bombinha você compra nessas lojas de confeitaria, é bem baratinha e dura muito tempo. Dissolvi, já testei a cor, agora eu vou só tingir parte dele, olha como tá ficando. Não dá um efeito diferente, né, ó? Olha, que lindo. Agora, só colocar o topper, viu? E eu mostro já, o topper faz toda a diferença. Olha só, gente, como é que ficou o bolinho com o topper. Fica perfeito, né? Agora é só terminar a decoração e a mesinha já vai estar pronta pro aniversário. Olha só o bolo por dentro, que delícia! Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, indica para os amigos, ativa o sininho e até o próximo vídeo, gente.